Boa noite para quem está assistindo a gravação. O que aconteceu depois que eu contei que era lésbica? Se você está aqui ao vivo, esse é o nosso tema da live de hoje. Se você vai assistir a gravação, você vai passar um pouquinho para frente, porque daqui a pouco eu vou recepcionar as pessoas. Então, o que aconteceu quando eu contei que era lésbica? Muitas e muitas mulheres têm pavor, né? Tem pavor desse momento de contar. E aí elas tentam contar, né? Escolher a melhor maneira, a maneira perfeita para contar. Então hoje a gente vai falar sobre isso. O que aconteceu depois? Será que o grande problema ele se acaba quando a gente conta ou não? Então se você está assistindo a gravação, só pular, que aí você vai pro conteúdo. E aí, se você tá assistindo agora ao vivo comigo, você pode compartilhar essa live, manda essa live para uma mulher não só lésbica, mas para qualquer mulher que hoje vive uma prisão emocional, ou seja, qualquer situação que impede, que atrapalha essa mulher de viver a vida em nome próprio, de viver de verdade. Então, muitas mulheres ficam com muito medo, e com razão, né? Na hora de contar que é lésbica, na hora de contar que é bissexual. E aí muitas acabam adiando muito esse momento de contar. Outras acabam não contando. E muita gente acha que depois que contar, todos os problemas serão resolvidos. Será que é assim? Então é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui nessa live. Boa noite, Lite. Seja bem-vinda. Então, a gente sempre, muita gente fala assim, mas será que eu preciso contar? Será mesmo? Vocês que estão chegando aqui, Fernanda, será que precisa contar? Será que precisa contar que é lésbica? Porque depois de contar eu me esconderia num buraco. E tem isso, sabe? Tem isso. Que a pessoa conta e depois ela simplesmente se esconde. É tipo, eu vou soltar a bomba e eu vou sair. Eu fiz uma coisa bem parecida com isso. Se você não assistiu a live que eu falei como eu contei, a live aconteceu ontem, e aí ela tá lá gravada, você pode assistir. E eu também já tenho uma live aqui, que é como não sair do armário, ou seja, são os erros que eu cometi e que várias mulheres cometem na hora de sair do armário. Então vai lá, assiste essa live, porque aí você não vai precisar passar por esses erros e vai pular essa etapa, e pra você vai ser muito mais leve. Então a gente fica se perguntando assim, pra que contar? Ah, minha irmã é hétero, ela nunca contou. E aí eu te pergunto, sua irmã que é hétero, o relacionamento dela é encarado com naturalidade? Ela pode apresentar o namorado dela, pode beijar o namorado dela, ela pode falar pra avó dela que namora, ela fala no trabalho que namora? Tudo bem. E você? Como é que tá seu relacionamento? Esse que você vive escondida, ou esse que você já contou, mas que você não consegue viver livremente a sua identidade? Então, muitas vezes a gente pode pensar que contar é muito ruim. E contar pode ser o portal para você começar a se proteger. Se proteger de situações que você, só depois de contar, você começa a evitar que aconteça em sua vida. Então, por que não contar? Né? Qual é a consequência da gente não contar? Quando eu não conto, eu tô abrindo mão, eu tô cortando uma parte de mim. E toda pessoa que tem uma parte dela cortada, não tá completa. Ela não tá plena. Então, a vida vai ter, né? Vão ter consequências na vida. E onde é que a gente percebe essas consequências? Nos seus relacionamentos, não só nos amorosos, mas principalmente nos amorosos, são aqueles relacionamentos que eles não andam de jeito nenhum, eles ficam travados. São pessoas que vivem eternos namoros, né? Ou pessoas que estão ali, mas elas não conseguem firmar um compromisso, fazer um plano maior, porque elas simplesmente, a vida não anda. Onde a gente percebe também? Na vida financeira. A gente percebe na vida profissional dessa pessoa. Você pode olhar. Por quê? Porque ela tá amputada, tem um pedaço dela que não tá, então ela não tá inteira. Se ela não tá inteira, não tem como ela ter esses resultados na vida amorosa, na vida profissional, financeira, e onde também a gente vê no corpo. A gente percebe algumas doenças, alguns sintomas físicos que têm raízes emocionais. Então, a gente percebe, por exemplo, várias mulheres que ganham peso. Eu atendi durante anos mulheres, né? Trabalhei com emagrecimento anos,
E eu sei as causas emocionais que fazem uma mulher ganhar peso. Então, várias e várias mulheres que são lésbicas, são bissexuais ou que héteros, mas que não conseguem ser quem elas são, viver a vida em nome próprio, elas sentem no corpo, na sua saúde, a consequência disso, tá? Então, não contar, gente, é abrir mão de viver a sua vida em nome próprio. É você deixar que o outro comande a sua vida. É você se afastar de você e vai se afastando cada vez mais, ao ponto de chegar a um esquecimento de quem você é. Então, é por isso que contar é um portal para você viver uma vida plena nos relacionamentos, na vida profissional, na sua relação com você, ou seja, com seu corpo, com sua saúde. E aí, quando eu tô falando de corpo, imagina o impacto de uma doença na sua autoestima, na sua segurança, na sua saúde mental. Então, já parou para pensar o que você está perdendo? O que você está desperdiçando na sua vida? O que você está deixando de ter na sua vida? Tudo isso faz parte do não contar. Entende? E agora, deixa eu olhar aqui. Fiz. No final da live, eu vou entregar para você algo que já é uma coisa prática para você fazer. E se você fizer, você já vai ter um panorama, de como é que tá a sua vida. Então eu vou trazer isso aqui para você hoje, algo que é muito importante, que faz diferença. E lá no final da live, eu vou entregar para você uma atividade que você pode fazer sozinha, tá? Em casa, no trabalho, você pode fazer. Se você tiver um tempinho ali, você faz, é bem simples e você consegue fazer. Olha que interessante, a Fernanda falando. Antes eu era mais agressiva por não contar para as pessoas. Sim? Por quê? Você não consegue manifestar e aí você manifesta na agressividade, que é uma maneira de manifestação de sentimentos, né? Você estava com raiva, né? Raiva aprisionada. Inclusive, tem muitas mulheres que ganham peso que têm essa raiva muito reprimida, né? E aí, como é que você manifesta? Já que eu não consigo, e tem uma raiva, e tem uma frustração, e é como se você quisesse gritar pro mundo, você não consegue, e aí você fica o quê? Extremamente agressivo. Então tem muita gente que é um caminho, que foi o caminho que você encontrou. Assim, é ruim você se tornar agressiva, né? Você falou, agora eu tô mais leve e tal, mas foi o caminho que você encontrou. É a mesma coisa uma criança. Às vezes ela só consegue manifestar a raiva através de um corte na pele. A criança faz situações de autodepreciação, de automutilação. Isso aí tem a psicologia explicando muito. Porque a criança só consegue manifestar a raiva, ou seja, tem algo que está doendo muito, tá? É uma dor, né, emocional, ela não consegue falar e ela consegue colocar no corpo. A mesma coisa uma mulher que é lésbica, que tá ali no armário, ela não consegue falar, o caminho que ela pode encontrar é se tornar agressiva. Aí ela se torna agressiva com as pessoas, às vezes no trabalho. Por quê? Porque ela tá guardando algo e ela, na hora que o que ela consegue manifestar é na raiva. Então, lá no final, eu vou te entregar aqui o que eu falei que dá pra você fazer sozinho em casa. Então você pode fazer no trabalho, tem um tempinho, você vai fazendo, tá? E agora, vamos lá que eu vou te falar algumas. Então a gente já falou das consequências de não contar. E sempre que você perguntar, mas por que eu tenho que contar? É só você avaliar. Eu estou sendo vista, o meu amor está sendo visto, a minha essência está sendo vista como natural? Você está sendo vista como natural, na verdade as pessoas nem sabem. Já sabem, você não precisa contar. Agora, se você está falando, mas para que eu preciso contar? E na verdade você vive preconceito velado, né? Você vive mitos da aceitação, que na verdade você só contou, mas você ainda não vive livremente a sua orientação sexual, a sua identidade. Então, pensa nisso, nessa questão. E um outro ponto que é bem importante a gente falar, eu tenho recebido essas mensagens, principalmente das mães, né? Em que é fundamental que a gente entenda o mínimo de diferença. Então, quem é educador, quem é pai, quem é professor, quem lida principalmente com adolescentes,
né? É com qualquer pessoa, mas com adolescentes, ou seja, se eu tô ali naquele papel ainda de educar, de conduzir, é uma diferença mínima entre... porque pra uma pessoa que tá no armário e ela vive o preconceito velado, ela vai tolerar você falar pra ela, por exemplo, a sua opção sexual. Eu sempre que alguém me falava isso, por exemplo, meu pai falava isso, eu falo, me dá aí. Eu falava com ele, me dá o quê? Eu falei, o cardápio pra eu escolher. Porque ninguém passou pra mim. E aí, qual é a sua orientação sexual? Qual que você vai escolher? Eu falei, que dia foi que você escolheu? E ele, eu não escolhi. Eu falei, então, eu também não. Então, gente, é preciso que a gente entenda essa diferença. Porque isso, não tem nada a ver. Não, tem a ver sim. Tem a ver. Isso é o mínimo que você pode oferecer para uma pessoa. Já que você não consegue amar essa pessoa ainda de maneira incondicional, que você saiba falar o mínimo para ela. Então, a pessoa não escolhe. Porque ninguém em sã consciência, ninguém ali no mínimo de inteligência vai escolher algo que é diferente daquela mandala que eu mostrei pra vocês, né? Daquele protocolo de felicidade, que é você vai nascer, você vai crescer, você vai estudar, se comportar como uma boa menininha, fazer um vestibular, ter uma carreira, casar com um homem, ter filhos com esse homem, ser uma esposa exemplar, uma profissional exemplar, uma mãe exemplar, uma filha exemplar. E aí você vai trabalhar bastante. Inclusive, vai ganhar dinheiro para fazer algo que você nem queria tanto. Você vai se cansar, você vai adoecer no meio do caminho, você vai esquecer quem você é no meio do caminho. Mas tá tudo bem, porque você tá esperando o quê? Sua aposentadoria chegar. Para quem sabe, se você não morreu, não adoecer bastante até lá, você consegue, aí sim, fazer algo que você gostaria. Então, todo mundo que faz algo diferente disso aí, ou que é diferente disso aí, já sai no prejuízo. Então, não é opção. Tá? O tema não é esse hoje da live, mas assim, se você não consegue amar essa pessoa ainda de maneira incondicional, porque só há identidade livre diante de um amor incondicional. Não há liberdade onde há um amor condicional. Se eu falar, eu te amo, mas, eu te aceito, mas, isso é amor condicional. Eu estou condicionando essa pessoa. Estou falando, se você for desse jeito, se você fizer isso, aí sim eu te amo, aí sim eu te aceito. Quando você entende. E aí lá no evento, Coragem de Ser, eu vou explicar pra você este amor incondicional. Quando você entende e quando você pisa nesse território do amor incondicional, e aí você vai entender quem é que vai dar pra você esse amor incondicional, a palavra aceitação, ela perde o sentido. Porque se é incondicional, não tem o que aceitar. Mas, infelizmente, pra maioria das pessoas, ainda é assim. Ainda é assim. Então, é uma diferença mínima, mas que já faz grande diferença para a pessoa. Então, não é opção. Ela não está escolhendo sofrer, ela não está escolhendo passar por esses perrengues, ela não está escolhendo sofrer preconceito. É orientação, tá? E aí, orientação é por quem ela se atrai, com quem ela gostaria de se relacionar, tá? Vamos, com quem ela gostaria de ter intimidades, de beijar na boca. É isso. É com homem, é com mulher, é com os dois, enfim. É orientação, tá? E uma outra diferença que é bem básica, que também não é o tema aqui, que eu tenho recebido mensagens de mães também, é uma coisa é a orientação, outra coisa é expressão de gênero, tá? Orientação é por quem aquela pessoa se atrai. Ela quer beijar quem na boca? Homem, mulher ou homem, mulher? Beleza. Expressão de gênero é como a pessoa se identifica. Se eu falo que algo é do gênero masculino, se eu falo que saia é de menina, rosa é de menina, e que azul é de menino, e se eu sou uma pessoa que gosto muito mais de coisas do azul, eu vou me identificar, estou falando muito grosseiramente, muito superficialmente, eu vou me identificar com o gênero masculino. Só que eu, mulher, posso ter várias identificações do gênero masculino e não ser homossexual. Então são coisas diferentes, tá? Ser ou não homossexual tem a ver com a nossa orientação sexual. Então eu só queria deixar esses lembretes aqui, porque quem vai assistir a live agora, depois, já para começar a entrar nisso. E é algo também que a gente vai levar lá pro Coragem de Ser também, para vocês levarem isso depois, para terem isso, é quase como uma colinha, né? Quem já tá lá no grupo do WhatsApp vai receber isso. Então, vamos nos situar, vamos evitar o sofrimento das pessoas enquanto a gente ainda não consegue amá-las incondicionalmente, tá? Então, toda vez que a gente sai daquela mandala, já é arriscado, sai daquele ciclo do protocolo de felicidade. E aí eu contei pra vocês, ontem, né,
como é que eu contei que era lésbica, de uma maneira que, pra mim, naquela época foi a melhor maneira. Contei através de um e-mail, né? E só que depois que eu contei, e eu contei para as pessoas que eram mais importantes naquele momento, para depois começar a contar para as outras pessoas. E aí a gente não pode esquecer quem são as pessoas que estão mais presas no armário, né? E aqui eu tô falando pro público que é o meu público, para mulheres lésbicas ou bissexuais, ou que não contaram ainda, sabe? Que estão ali vivendo uma vida simulada, na clandestinidade, é tudo escondido. Ou para mulheres lésbicas ou bissexuais que contaram, mas contar é diferente de sair do armário. Sair do armário é quando você vive livremente quem você é. Ou para mulheres heterossexuais, ou com qualquer orientação sexual, mas que estão cansadas de viver a vida para cumprir com expectativas alheias. Ou seja, ela faz algo, ela toca a vida dela de acordo com o que esperam dela e não de acordo com o que ela deseja. E também eu tô falando para mães que têm filhos homossexuais, que estão aí nesse processo de sair do armário, já saíram, mas elas ainda não conseguem voltar a ter uma relação de paz, de harmonia com os filhos desde a descoberta aí da orientação sexual, né? Então, toda vez que a gente ousa romper com aquele ciclo do nascer, crescer, ser uma boa menina para ser um bom partido, para encontrar um bom homem, toda vez que a gente sai disso, a gente corre o risco de sofrer, porque a maior necessidade do ser humano é pertencer. A gente precisa sentir que pertence. E não é do nada. Desde que o mundo é mundo, desde que os primeiros humanos chegaram, eles viviam em bandos. Lá na era pré-histórica, a gente vivia em bando. A gente não vivia, sei lá, vou alugar um AP, vou morar sozinho. Não. Vivia em bando, por quê? Porque se a gente se destacasse daquele bando, fosse o diferentão do bando, a gente poderia não sobreviver. Por quê? Porque lá as pessoas eram atacadas por predadores, tinha que ir em busca de comida, de bebida. As pessoas não tinham uma casa, um lugar fixo, ficavam num lugar um tempo, depois iam andar em busca de comida, porque aquela comida acabava. Então era um instinto de sobrevivência, uma questão de sobrevivência, pertencer. Querendo ou não, você querendo ou não, nós somos herança dessas pessoas lá da pré-história, do paleolítico, do neolítico, de todo esse povo. A gente evoluiu? Sim, mas a gente tem dentro da gente esse tipo de cérebro, que é o cérebro que a gente chama reptiliano, que ele tá sempre em alerta, sempre ali, é luta e fuga. Então ele, quando está diante de uma situação que ele pode sentir que se eu fizer isso, talvez eu seja excluída, eu seja rejeitada. Opa, melhor não fazer. Então, muitas e muitas mulheres se submetem a situações abusivas, a ambientes emocionalmente agressivos, a situações, a pessoas, por medo de serem rejeitadas. E eu te pergunto, antes de qualquer pessoa te rejeitar, quem está te rejeitando primeiro? Se você sabe que você não é esta pessoa que esperam que você seja, se você sabe que você é uma mulher que ama outra mulher, se você sabe que você queria muito apoiar sua filha, mas você é presa por conta de uma religião, é presa por conta de um padrão familiar, quem é que está rejeitando a sua verdade antes mesmo das outras pessoas? É você. Então eu tô te contando isso tudo pra você entender o que aconteceu depois que eu contei que era lésbica. Porque hoje eu sei disso, mas quando eu contei, eu não sabia. Eu não sabia. Gente, eu vivi a coisa da descoberta, de todo o dilema, né, que a gente vive ali, sozinha. Depois eu vivi a coisa da experimentação, e tudo era, né, ao mesmo tempo era difícil, mas era maravilhoso, porque eu me encontrei, eu entendi tudo, toda a dificuldade que eu tinha antes de me relacionar. Então eu entendi tudo isso. Então, toda vez que eu tentava romper, eu ficava com medo, mas eu não sabia por quê. Hoje eu sei que é por isso. E aí eu vou mostrar pra vocês, pra você ter ideia de que isso não é exclusivo de uma mulher lésbica. Isso não é exclusivo de uma mulher bissexual, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui. Olha isso aqui que eu recebi.
Aqui, ó. Ai, cara, eu não vou conseguir. Eu sempre, às vezes, eu faço esse negócio. Enfim, mas eu vou ler aqui pra vocês. Ela tá falando que esse assunto não serve só pra se assumir sexualmente. Serve pra outros assuntos. Ela não queria ser de nenhuma congregação, nenhuma igreja. Mas não é aceitável. Ela fala, não é aceitável, entende? Eu quero ser uma cristã sem fronteiras. Ela fala, eu não quero ser evangélica, eu creio em Deus. Eu quero ficar perto dele. Mas eu não quero pertencer a nenhuma religião. Ela é uma mulher hétero. Casada, com filhos. Mas ela falou, eu vivia dentro de um armário. Olha esse aqui. Quer ver? Do jeito que eu tô, não vou... Aqui, ó. Muito bom Não, não é esse aqui não. Não, esse aqui eu fiz assim, ó. Hoje eu tô boa, né? Aqui, ó. Depois da minha separação, um sentimento de culpa, tá? Uma mulher hétero que se separou. Ou seja, não era esperado no protocolo de felicidade da família dela que ela se separasse desse marido. Ela tem filho, então era pra ela viver feliz pra sempre, mesmo que ela não estivesse feliz. Mas que pareça feliz. Muito bom ouvir isso. Veio como acalento pro meu coração. Eu tenho lutado muito contra tudo e todos que não aceitaram a minha decisão. Olha isso. Ela está lutando contra tudo e todos que não aceitaram a decisão. Decisão de uma mulher adulta. Você entende? Tem amor incondicional aqui? Não. Porque em ambiente de amor incondicional, a palavra aceitação perde o sentido. Eu te amo do jeito que você é. Eu celebro, inclusive, a sua liberdade. Eu te amo, mesmo a gente pensando completamente diferente, mas eu te amo. Eu te amo, que eu quero te ver feliz. Olha isso, tenho lutado contra tudo e todos que não aceitaram a minha decisão. Não é fácil, mas creio que sim, é possível. Cada dia eu me sinto mais forte, apesar de tudo. E tô seguindo minha vida, fazendo as minhas escolhas, fazendo o que eu quero, o que me deixa feliz. É isso, gente. Deixa eu escolher outro aqui. Só pra vocês verem isso. Se eu conseguir colocar, né? Aí, ó, esse é da mãe. A mãe é hétero. A filha, ó, minha filha, eu coloquei hoje nos stories, 14 anos, me disse que se identifica como bissexual e está querendo usar apenas roupas masculinas. Ó, entende que aqui tem duas coisas? Uma coisa é a orientação sexual, bissexual. Outra coisa, ela se identifica com o gênero masculino. Essa pessoa, essa menina poderia ser hétero. Ela só se identificava, tá? Isso tá me deixando desesperada, sem chão. Mais pelo jeito dela de se vestir do que a opção sexual. Olha isso. Tá? Eu não tô conseguindo saber como agir. É que bom que ela já falou, eu não estou sabendo como agir, já pediu ajuda. Olha que maravilha. Preciso com a urgência de ajuda, tá? Ela vai estar lá, ela já se inscreveu no Coragem de Ser. Certamente ela vai aproveitar a oportunidade que eu vou abrir lá. Por quê? Porque não tem como ela dar para essa filha algo que ela não tem ainda. Liberdade. Identidade livre diante de um amor incondicional. Certamente, ela está aqui tendo a oportunidade de viver as próprias prisões emocionais. Com certeza, se ela fala que ela está preocupada muito mais com o que vão pensar, né? Com a roupa dela, ela está preocupada com o que vão pensar. Entende? Então, não tem como ela levar a filha dela para um lugar que ela não foi ainda. Ela pode até levar, mas vai sofrer. Porque vão ser as duas batendo cabeça. Como é que eu sei disso? Eu passei por isso. Várias mulheres dessa classe. Então, se você não se inscreveu ainda no evento, se inscreva. O link tá na bio, mas não sai da live agora não. Tá lá na bio, o evento é online e gratuito. Vai acontecer segunda, terça e quarta que vem. E lá eu vou abrir uma oportunidade única pra agora ainda, pra você ter agora ainda um alívio antes do Natal, tá? Depois eu mostro, tem outra aqui, de outra. Então, o que aconteceu e por que é assim, né? Por que é tão difícil? Por que é tão difícil? Veja, eu contei através de um e-mail. Eu tipo joguei uma bomba e corri. E é isso que acontece com muitas pessoas. Ela conta que é lésbica e some. Só que eu não sumi completamente, né? Eu contei pros meus pais, pros meus irmãos, pras minhas cunhadas, tal. Depois eu fui contando para outros amigos que ainda não sabiam. Então, o que eu vou te contar aqui não precisa ser assim. A partir do momento que você conhecer
o mapa da aceitação, você vai conseguir encurtar o seu caminho, deixar o seu caminho mais leve. Eu levei 19 anos até eu construir o que eu chamo de mapa da aceitação. Então lá eu consegui identificar erros, identificar dificuldades, medos, culpas, caminhos mais leves, caminhos mais fáceis, situações que são essenciais. Hoje eu sei exatamente se uma mulher ela está completamente no armário, se ela só contou que é lésbica. Tem um monte de mulher que acha que saiu do armário. Não saiu. Não saiu. Só contou. Porque é vítima porque eu digo, porque se submete a preconceito disfarçado, a mitos da aceitação. Se você não sabe o que é mito da aceitação, mas entende, né? Ela é de outra geração, mas usa celular, usa aplicativo. Então a outra geração é seletiva, né? É a idade, né? Você tem que entender. É a idade. Dê tempo ao tempo. Tem isso. No mapa da aceitação você vai entender até que ponto eu estou dando tempo. Será que estou sendo intolerante com as pessoas? Será que estou querendo forçar para as pessoas me aceitarem? Por muito tempo eu ouvi isso. Uma das coisas que eu ouvi. Você está querendo forçar que o outro te aceite. E eu acreditei. E aí cada vez que eu acredito, o que você faz? Você entra mais no armário. Então uma das coisas que aconteceram comigo foi que eu contei. E eu contei no e-mail, o jeito de contar já foi ruim. Por quê? Porque eu contei de um jeito muito pesado. Eu não dei naturalidade ao que era natural. Porque não foi uma opção minha. Eu nasci assim. Só que até eu entender isso, eu me achava super estranha. Eu achava que eu tinha algum problema. Eu achava que eu era uma pessoa que não tinha sentimentos. Porque eu não conseguia me apegar aos meus namorados. Eu ia até... Mas eu falava, gente, eu devo ter algum problema. E aí eu descobri, depois de me assumir, que eu não tinha problema nenhum. O problema é que eu estava me relacionando com homem e eu, na verdade, era lésbica. Então não tinha problema, eu só estava no lugar errado. Quantas e quantas mulheres estão sofrendo caladas? Estão em um relacionamento com homem, mas ela é só a amiga do cara. Tem uma seguidora minha que ela falou pra mim: eu não me separo por pena dele. E aí você vai buscar a história e tal. Na verdade, na cabeça dela, ela não se separa por pena dele. Mas toda escolha tem um ganho. Tem algo que tá ganhando aí, óbvio que tem. Se você não descobre quais são os seus ganhos, você nunca vai querer ter ganhos saudáveis. Você vai sempre ficar num ganho que te prejudica. Aí você prefere ser a boazinha, a compreensiva, a que cuida de tudo e todos, do que você ser a vilã. Olha, largou o cara. E aí você pensa, ela falou que tem pena. O cara anda, o cara faz tudo, o cara tem vida e tal. E serve pra mulher também, tá? Que tá às vezes com outra mulher, por comodismo, por pena, por questões financeiras. Não pense você que porque saiu do armário, não tem outros armários. Claro que tem. A nossa vida é um eterno evoluir. Então, uma outra coisa que aconteceu, depois que eu contei, é que eu percebi que eu não me enxerguei. Todo o meu movimento de sair do armário foi pensado para poupar as pessoas e não a mim. Todo o meu movimento foi para proteger as pessoas que eu amava de possíveis sofrimentos por eu contar que era lésbica. Eu me anulei completamente. Nesse momento, eu entrei num modo de fazer tudo pelos outros, de fazer. Porque eu achava que eu só ia receber amor se eu fizesse. Isso é amor incondicional? Não. Então, eu demorei muito tempo para identificar o meu valor. Muito tempo. E aí, quando você identifica o seu valor, você reconhece o quão valorosa você é, independente de você ser lésbico ou não, você aprende a dar limites para as pessoas, para as relações, para as situações. E aí, como eu não olhava para mim, eu só olhava para o que o outro estava sentindo depois do que eu contei, é como se eu tivesse assinado vários boletos emocionais. Eu me sentia uma eterna devedora, culpada. Culpada por ser lésbica, culpada por ser feliz, culpada por querer construir minha própria felicidade, culpada por romper com tudo aquilo, com todo um padrão religioso, com todo um padrão familiar, culpada.
E sabe qual é o sentimento das pessoas que se sentem culpadas? Elas se sentem humilhadas, rebaixadas. Então a pessoa que está rebaixada, ela entrega a vida dela para outra pessoa. E aí, uma outra coisa que aconteceu também, deixa eu ver quem tá aí. Cristiane, Pedro, Carol, Savítio, Ju, Alice. Povos, tudo bem com vocês? Se tiver dúvida, vocês deixem aí, tá? Que eu vou responder. Uma outra coisa que eu demorei muito, e é por isso que eu falo, quem tiver acesso ao mapa da aceitação vai ganhar assim, ó, anos, anos, anos. Eu não soube identificar os mitos da aceitação. Eu achava que eu era aceita. Eu achava que eu vivia um ambiente de amor incondicional. E como eu me achava uma devedora, qualquer coisa que viesse pra mim era lucro. Então, o que eu fazia? Eu tenho que esperar o tempo das pessoas, né? Pô, cidade pequena, pô, família religiosa, poxa, outra geração, poxa, idade, cultura. Só que isso é uma outra geração para determinado assunto. Porque você entende que se as pessoas estivessem ainda na geração que elas nasceram, elas não comeriam comida industrializada? Ela estaria lá talvez só na agricultura. Elas não usariam o aplicativo para pedir comida, para pedir o carro para elas irem para um lado para o outro? Elas não olhariam os exames, às vezes o resultado de exame no aplicativo? Elas não veriam determinadas coisas no celular, porque isso não tinha? Elas nem teriam celular. Então por que é de outra geração para amar incondicionalmente alguém? E é da geração agora para usufruir as coisas boas que tem nessa geração. Então, isso são mitos da aceitação. E aí, o que você faz? Você, por se sentir culpada por ter rompido com o que esperavam de você, é culpada, você aceita isso. Você aceita. E eu tô aqui, e aí você acha que não, se eu conseguir ter um relacionamento, tá ótimo. Tá ótimo. Tá ótimo nada. Você merece muito mais. Inclusive, você merece, não é mais do que ninguém, é igual. É igual. Se a namorada do seu irmão é a nora, a sua também é. Se o seu primo casa, você também casa. Entende? Então, é preciso que você comece a vislumbrar que a sua vida pode ser mais do que simplesmente ficar trocando nome com a pessoa. Então, eu tô focada na minha profissão. E quem falou que não pode focar na profissão? Viver um amor, ter um mozão, tá bem com você, ter sua espiritualidade, ter sua saúde emocional. Quem falou que não pode? A gente não consegue, às vezes, ter tudo ao mesmo tempo. Nossa, tô maravilhosa. Não, que a gente não vive no País das Maravilhas. A gente tem problemas, desafios, mas quando você tá bem, seus problemas começam a ficar, inclusive, mais gostosos. Mais sérios, pode ser, mas se você resolver esse problema é pra alcançar uma coisa boa. E aí, uma outra coisa que aconteceu é que quando eu olhei, os meus planos de vida, eles eram pautados pra agradar. Agradar todo mundo, gente. Agradar qualquer pessoa. É como se eu não pudesse errar mais. Sabe? Qualquer pessoa. E aí, sabe aquela coisa politicamente correta? Não posso errar, não posso fazer nada. E aí, toda vez que eu conquistava algo pra mim, eu achava que todo mundo que eu amava também tinha que usufruir daquilo. Inclusive, o meu tempo, a minha energia, o meu dinheiro, tudo eu tentava assim. Se eu tenho isso, eu tenho que também, essas pessoas têm que compartilhar. O nome disso é dependência emocional. Quando você para a sua vida esperando que todos que você ama também queiram avançar, então você para e espera. Ou quando você tenta avançar e tenta carregar todo mundo nas suas costas, porque você não suporta a possibilidade de fazer diferente. Porque pra você vai ser largada, abandonada, rejeitada, excluída. Lembra? Isso vem lá desde os primeiros humanos. Porque se eles ficassem sozinhos, eles poderiam ser atacados por predadores. Então a gente trouxe isso aqui no nosso corpo, na nossa mente. Só que a gente também
pode começar a reeducar esses pensamentos. O que a gente acredita. É por isso que tem que fazer uma desconstrução e uma nova construção. Tudo isso eu vou mostrar lá no evento, tá, gente? Tudo isso. Lá no Coragem de Ser. E aí eu falei, quando você percebe que você está avançando, você tem 3 áreas que você vai perceber. E quando você percebe que você está travada também, seja em qualquer área, não é porque você é lésbica, você pode ser homem, você pode ser heterossexual, o que for. Você pode olhar 3 áreas da sua vida. Eu olho a sua vida, em 3 áreas eu te digo. Se seus planos de vida estão para frente ou travados. Você vai, e aí os meus relacionamentos não avançavam, eu não conseguia fazer algo de maior comprometimento, sabe? É como se eu vivesse um eterno namoro. Um eterno namoro. Pra vocês terem ideia, o que eu vivi com a Fernanda em 3 anos, eu não vivi, sei lá, nem 1/3 em 10 anos de relacionamento. Nem 1/3. Por quê? Porque quando eu conheci a Fernanda, eu já tinha errado bastante. Então, que a gente erre diferente agora pra frente. Então, eu já sabia muito o que eu queria, o que eu não queria. Eu já tinha entendido lá, eu já tinha passado por essa fase do mapa da aceitação. Entendido que, opa, eu só tinha contado, estava vivendo um monte de preconceito, velado, não sabia dar limites pras pessoas. E aí, essas chaves foram virando. Então, eu só tô com a Fernanda porque eu me preparei pra merecer a Fernanda. E a Fernanda só está comigo porque se preparou para me merecer. E aí eu te pergunto, o que você tem merecido? O que você acha que merece na vida? Você acha que a gente não tem problema? Ou se eu contar pra você, você chora junto comigo. Todos os problemas que qualquer heterossexual tem. Que inclusive, a gente precisa comunicar para as pessoas que os homossexuais não passam 24 horas transando. Que eu acho que as pessoas pensam que a gente só faz isso. Porque não é possível você virar para um casal e falar quem é ativa e passiva. Ou, inclusive, tem um documentário que eu assisti lá muito atrás, ainda na minha preparação. Depois eu vou trazer isso para as minhas alunas. Eu acho que o nome do The Bubble, acho que é O que Diz a Bíblia. Uma coisa assim, o que diz a Bíblia. Porque eu fui atrás, óbvio. Eu criada na igreja católica, eu que fui Maria na coroação, eu que era uma rata de igreja, renovação carismática, tudo você pensar aí eu vivi. Eu nasci dentro da igreja, gente. Nasci dentro da igreja. Meus pais dentro da igreja, parente, tudo. Eu fui atrás de explicações. Por quê? Porque eu também me sentia culpada. Poxa, pecadora. Como se eu não fosse merecedora de estar perto de Deus. Quantas e quantas mulheres se afastam ou são afastadas? Ou permitem que os outros a afastem da igreja? Afastar da igreja, tudo bem. O negócio é quando ela, por não ter um acompanhamento, um preparo, um suporte, ela mesma se afasta. Porque também não sei se te contaram que não precisa mais intermediário não, né? A gente fala direto com Deus. Inclusive aqui, ó, se eu quiser aqui, ó, me conecto. Você também. Então, quando essa mulher, ela perde tanto a autoestima, ela tá tão insegura, tão sofrida, que ela se desconecta. Quantas e quantas mães destroem o casamento com seus maridos por causa dos seus filhos homossexuais? O casal não se entende, isso destrói. Entende? Uma outra coisa que aconteceu é que eu não sabia a diferença entre me priorizar. Eu achava que eu era egoísta ou que eu estava sendo ingrata. E a gente só acha que é egoísta ou que está sendo ingrata só. Se eu estou sendo ingrata, se eu me sinto em dívida é porque eu tenho algo a pagar. Se eu tenho algo a pagar é porque esperavam algo de mim. Se esperavam algo de mim, eu não estou em um ambiente de amor incondicional. Coloque isso na sua cabeça. Em relações de amor incondicional, a palavra aceitação perde o sentido. Porque se é incondicional, a aceitação já está dentro. Já aceitou, é incondicional. Uma pessoa que está em um sofrimento, que está num armário, ela não precisa de aceitação, ela precisa ser amada. Ela precisa ser acolhida. Mesmo que você não entenda o que está acontecendo. Saiba que nem ela está entendendo muitas vezes.
Então, ela precisa de amor. E só é possível, você só consegue dar amor incondicional se você já bebeu desta fonte. Se você sente amor incondicional. É por isso que vocês vão descobrir qual é o maior erro de uma mulher, que é por isso que ela não é aceita e amada após sair do armário. Eu vou contar tudo isso lá no evento. Coragem de Ser. O link tá na bio. Vocês podem se inscrever, mas não se inscreve agora não, porque eu já tô finalizando a live e a gente vai acabar. E aí, grava essa coisa que eu vou falar pra vocês, que aconteceu comigo e hoje eu sei, hoje eu tô muito, né? Não vem não que não se cria comigo. Contar e voltar pro armário. Ou seja, eu só contei, mas eu não consigo ser livre pra viver a minha identidade. Grave isso. Deixar de ser preconceituoso, preconceituosa, dá trabalho. Muita gente prefere ficar na preguiça, tá? Nem todos querem. Sabe essa coisa, eu nasci assim, eu vivi assim, a música da Gabriela? Então, se uma pessoa aprende, porque seus pais também aprenderam, seus avós, seus tios, seus amigos, pessoas do seu trabalho também aprendeu que tinha que nascer, crescer, casar, aprendeu isso. Aprendeu que talvez é pecado, que não pode. Meu Deus, isso não pode. Ai, o que vão dizer? Então eles aprenderam. Então eles aprenderam a ser preconceituosos. Porque a gente aprende, porque a criança mesmo, ela nasce sem filtro. Não tem isso com ela. E aí a gente vai aprendendo a ser preconceituoso. Então, deixar de ser uma pessoa preconceituosa dá trabalho. Nem todo mundo quer. Aí eu te pergunto, até quando você vai ficar à mercê de pessoas preconceituosas? Então, é muito difícil uma pessoa que não se libertou ajudar uma pessoa que tá num armário emocional, que tá numa prisão emocional. É muito difícil. Ela precisa ser ajudada. Eu, todo dia que descubro algum armário, alguma prisão minha, eu busco ajuda com alguém que já avançou mais do que eu. É óbvio que eu fico no radar, tipo assim, a louca da prisão emocional. Fico assim, o que eu tô ganhando com isso? O que tá acontecendo? Hoje eu consigo muito mais rápido. Tá? Eu consigo muito mais rápido. Mas é muito difícil alguém te levar num lugar que nunca foi. Só você pensar, não fomos em um lugar, nós vamos precisar de um mapa pra olhar, depois é por aqui, depois é por ali, por ali. Você não vai falar assim, peraí, vou fechar o olho e vou chegar lá. Não. Agora, se eu falo pra você, eu já fui lá, pode vir comigo que eu te levo, eu sei onde é. Não, fica tranquilo, precisa colocar. Não, eu tenho um mapa aqui. O mapa tá aqui na minha cabeça. Esse é o mapa da aceitação. Que quem tiver lá no evento online vai entender como é que funciona isso. Eu passei os últimos anos da minha vida me curando disso. Então, o que aconteceu? O que aconteceu depois que eu saí do armário? Eu fiquei dentro do armário, eu só contei. Eu fiquei dentro do armário. Porque eu só tinha contado, mas eu não conseguia viver livremente. Depois eu fui começando a me incomodar com isso. E aí veio a grande coisa de sair do armário. E não pense você que você vai fazer isso agradando a tudo e a todos. Não vai. Não vai. E aí você tem que entender. Você quer afrontar o mundo para viver a sua verdade? E aí quando eu tô falando o mundo é as pessoas que são importantes para você, as pessoas que pesam? Ou você quer se afrontar e se anular e viver à mercê das outras pessoas? Entenda que hoje, quando eu falo assim, as pessoas, os meus pais me aceitam? Aceitam. É amor? Existe um amor incondicional? Não, porque eu falei que onde há amor incondicional, não, a palavra aceitação perde o sentido para qualquer coisa. Mãe, eu decidi que eu vou mudar de carreira. Fico preocupada, não tô entendendo muito, mas eu te amo, quero te ver feliz. Se eu puder ajudar em alguma coisa, ou se eu não puder se eu não atrapalhar, já tá bom. Mãe, eu descobri que eu sou lésbica. Não tô entendendo, isso é muito difícil pra mim, mas eu te amo. Tô aqui contigo. Então, aceitação, ela ainda é necessária quando as pessoas ainda estão aprendendo, que é um aprendizado, a amar incondicionalmente. E a gente precisa entender que
Os nossos pais, os nossos tios, os nossos amigos, as pessoas do nosso trabalho, todos eles são seres humanos. E todos eles têm suas próprias prisões emocionais. A escolha é sua. Eu escolhi não esperar que todas as pessoas importantes para mim fossem emocionalmente livres para depois eu falar, agora eu posso ser feliz. Porque eu entendi que eu recebi uma vida para administrar aqui na Terra. Uma só a minha. E todo mundo que se incomoda muito com a sua vida, provavelmente está insatisfeita com a própria. Você não vai ver uma pessoa infeliz, querendo te invadir, não sei o que, você não vai ver. Você não vai ver. Porque uma pessoa que se conecta com o amor incondicional, com a felicidade, com todos os problemas que a gente tem, tá, gente? Todos os problemas, do boleto, de negócio do carro que tem que levar ali, da conta, do Natal, vai fazer o que no Natal, tudo isso. Vida comum, comumzinha mesmo. Quando a gente entende que tá todo mundo aqui em evolução, que nós somos um só, vindos de um único lugar, que nós temos problemas como todas as pessoas, cara, você quer mais do que todo mundo, fique feliz. E aí não tem a palavra aceitação. Então, o que você precisa entender é que tudo começa numa coisa chamada ambiente. No ambiente existem pessoas, lugares e situações. E lembranças. Pessoas, lugares e lembranças. Com as pessoas a gente se relaciona, a gente vive situações. A sua aceitação, né, viver livremente, começa com você fazendo um primeiro detox desse ambiente. E é isso que eu vou te falar aqui, que eu falei que ia falar no final da live. Então a gente viu tudo isso para ter clareza do que você está deixando de ter, qual a vida que você está abrindo mão para tentar agradar as pessoas. Eu, durante anos, depois de ter contado, eu me sentia uma devedora. Eu achava que agora eu ia ter que agradar todo mundo e eu contentava com qualquer migalha de afeto. E aí, como era um preconceito velado, como era uma coisa disfarçada, eu não achava que sofria preconceito. Mas é de outra geração, aí deixa, eu entendo. Mas com o tempo vai entender. E o tempo vai passando, né? Passou mais ou menos uns 10 anos. E aí, onde eu senti no corpo, várias coisinhas no corpo, ziqueziras, patologias, doencinhas. O que eu senti também na minha vida financeira, porque era como se eu pegasse e gastasse. A vida financeira. Por mais que eu trabalhasse, eu não conseguia destinar isso pra minha felicidade. Porque tinha o quê? Culpa. Onde eu sentia isso? Os relacionamentos. Eram relacionamentos em que eu não conseguia ser eu. E o ex-relacionamento não avançava. Até que fui me libertando de tudo isso. Por quê? Porque eu passei por esse mapa da aceitação. Todas as fases. Então, falei pra vocês brevemente da diferença entre orientação sexual e gênero, que não é opção, é orientação sexual, tá? Que a gente tá aqui falando principalmente para mulheres lésbicas, bissexuais, que ou não saíram do armário ou só contaram, mas ainda não vivem livremente. A gente tá falando com mulheres heterossexuais que por alguma razão estão cansadas de viver a vida para agradar as outras pessoas, de viver para cumprir expectativas. E a gente tá falando com mães que têm filhos homossexuais e elas ainda não sabem lidar com isso, tá? Como é que você pode ter mais? Porque esse assunto, gente, cada assunto desse vai abrindo para outros assuntos. Então, segunda-feira agora, tem evento, segunda, terça e quarta, mas você pode acompanhar nos stories, você pode acompanhar no meu canal do Telegram e nas lives e nos conteúdos do feed, tá? E eu te falei que eu ia te mostrar algo que você já podia fazer em casa mesmo, sozinha, não precisa de ajuda de ninguém. Quando eu virei essa chave, por mais doloroso que isso possa ter sido, e hoje não é mais, porque hoje eu entendo. Quando eu virei essa chave, isso fez total diferença na minha vida. Para virar essa chave, você precisa fazer um deslocamento. Você precisa entender, você é um indivíduo. Antes de ser mulher, mineira, brasileira, lésbica, eu sou um indivíduo. Você é um indivíduo, a menor minoria que tem. Só tem você nesse planeta. Igual a você não tem ninguém.
Ninguém. Quando eu me desloco, eu começo a entender que todas as outras pessoas também são indivíduos. Por que eu tô te ensinando isso? Porque você vai começar a tirar um peso. Porque o seu pai e a sua mãe, por exemplo, sua avó às vezes te criou, seu tio, as pessoas do seu trabalho, eles também são indivíduos. Significa que você consegue deslocar e não olhar, mas meus pais, mas minha avó. Cara, eles não são só seus pais. Eles são indivíduos. E como indivíduos, cada um tem dores e delícias aqui dentro dessa cabeça. A nossa maior dilema, nossa maior batalha é a que a gente luta aqui. Então desloca. Entende que essas pessoas que não te aceitam, ou que te aceitam de um jeito disfarçado, elas não são só seus pais, sua avó, sua tia, seu marido. São indivíduos. Beleza. Uma vez que a gente consegue deslocar, vem a outra coisa. Alguém pode te amar muito e mesmo assim te machucar. Alguém pode te amar muito e mesmo assim te fazer mal. E você também pode amar muito uma pessoa e machucar essa pessoa. Quando eu falo que as pessoas nos machucam ou quando a gente machuca as pessoas, nem sempre é de maneira intencional. Então, faz parte da vida adulta você entender que algumas pessoas sofrerão com o seu modo de viver. Não é sua opção sexual, tá? Algumas pessoas muito amadas por você, elas sofrerão pelo simples fato de você ser quem você é. Porque elas criaram expectativas, elas não conseguiram deslocar. Você não é só a filha dela. Você é a filha, a mulher, mas você é indivíduo. Então entenda, alguém pode te amar muito, mas mesmo assim te machucar. De maneira intencional ou não. Então, a tarefa que eu vou deixar pra você é o seguinte. Eu falei que tudo começa no ambiente. Tá? Tudo começa no ambiente. Então, o primeiro lugar que você tem que olhar é pro seu ambiente. Ambiente não é só o espaço físico. Ambientes são lugares, a casa, o trabalho, casa da sogra, casa do tio, lugares. Lembranças também faz parte do ambiente, porque você está aqui com você. Mesmo que você não acesse uma memória, tudo que aconteceu com você está registrado na sua mente e no seu corpo. Principalmente o que aconteceu quando você estava no útero até uns 7 anos de idade. Até uns 9 anos de idade, mais ou menos. Até os 7 é bem forte. Tá tudo aí. E tem gente que tá preso nessas dores até hoje. Uma adulta enjaulada. Porque tem uma criança enjaulada aí, em sofrimento. Então, no ambiente tem lugares, lembranças e pessoas. Observe, a tarefa é: quem são, ou o que são, né? O que você precisa diminuir, onde você precisa diminuir, com quem você precisa diminuir a sua convivência, para que você comece a ter a coragem de ser você. Quais são os lugares que você frequenta e que te fazem mal? Quais são os lugares que mesmo que te façam mal, você insiste em frequentar? Porque você não consegue falar, eu não quero ir. Hoje eu não vou. Não, domingo eu não vou lá. Não vou. Porque você não aguenta dar um não para uma pessoa. Quais são os ambientes, ou seja, os lugares e as pessoas? Quem são as pessoas que você precisa diminuir a convivência? Diminuir. O outro é se afastar. Se afastar. E que tipo de pessoa ou quem são as pessoas que você precisa se aproximar? Que você sabe que são pessoas que vão te fazer bem. E que inclusive talvez sejam pessoas que você não se aproxima porque você não quer desagradar as pessoas que te fazem mal. Mesmo que elas te amem. Ó que doido. A gente faz escolhas muito malucas. Tudo são escolhas, mesmo que inconscientes, a maior parte. Então, o exercício é, eu vou olhar para o meu ambiente, no ambiente tem pessoas, eu
eu tenho relações com essas pessoas, eu vivo situações no dia a dia com essas pessoas. No ambiente tem lugares. Quais são os lugares? No ambiente tem lembranças. Nem todas as lembranças a gente consegue acessar. Então a gente não mexe nelas por enquanto. Mas a gente mexe nos lugares e a gente mexe com as pessoas. Quais são os lugares que você precisa parar de ir, cara? Parar de ir. Ou diminuir a frequência que você vai. E quais são os lugares que você precisa ir mais? E você não vai. Porque o outro tá pensando. E você? Quando chegar ao final dessa vida, quem viveu sua vida? E quem são as pessoas? Por mais que você ame essas pessoas, por mais que elas te amem, quem são as pessoas que você precisa diminuir o contato? Ou se afastar? E quem são as pessoas que você precisa se conectar mais? Se você, Amanda, não sei em quem eu vou me conectar mais, então vai pro evento Coragem de Ser. Lá certamente vão ter pessoas que querem a mesma coisa que você. Se conecta com pessoas que querem a mesma coisa que você. Eu vou estar lá. Como fez diferença quando eu comecei a me conectar? E aí vão começar a falar pra você, mas você tá muito diferente. Que bom! Porque a nossa identidade não é fixa, a gente vai construindo essa identidade. Você tá mudada. Tô mesmo? Que bom. E tomara que seja pra melhor. Então, ó, isso que eu queria falar pra vocês. Deixa um comentário, o que foi o mais importante dessa live. Na hora que acabar a live aqui, vai lá no link da bio, se inscreva pra você ser direcionada pro grupo do WhatsApp. Ninguém vai ficar te mandando mensagem, tá? É só pra você receber os links das aulas, porque vão ser fechadas, e pra você receber também os materiais das aulas, tá? Só quem tiver no grupo. Fabi chegou depois. Lindo. Aí, ó, chegou alguém que faz parte do mapa da aceitação, do meu mapa da aceitação, meu irmão lindo aí, ó. Amo você. Saudade. Janúzia, Raimunda chegou depois, Ju, Marquinhos, a típica preta, a Carol já tava aqui. Beijo pra vocês, encontro vocês nos stories amanhã, é segunda-feira, às 8 horas, só que só sabe, porque não vai ser aqui no Instagram, as aulas não serão no Instagram, encontro vocês pra juntas, os meninos também são bem-vindos, mas o papo lá vai ser pra mulherada, juntas, eu te dar a mão pra você entender qual é o caminho pra ser amada e aceita após sair do armário, não só um armário de orientação sexual, qualquer situação em que você esteja de saco cheio, de útero cheio, melhor dizendo, né? De útero cheio, de viver essa vida em prol do que o outro espera de você. Chegou a hora de você começar a viver de verdade. Espero você no Coragem de Ser segunda-feira, às 8 horas, tá bom? Um beijo, beijo, beijo.